Carol, vamos continuar repercutindo aqui o anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar. Agora vamos à Bahia, estado com forte atuação na agricultura familiar, né? Quem comenta o assunto é o Paulo Ricardo, diretor de Política Agrícola da Federação dos Trabalhadores na Agricultura da Bahia. Bem-vindo, Paulo. Bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Walterlando. Quase acertou, Valteno. Ô, Paulo, desculpa a brincadeira, mas é Valteno mesmo. Deixa eu te falar, vocês tiveram um aumento no recurso, os juros são poucos menores, mas a gente ouviu os representantes dos trabalhadores da agricultura falando da dificuldade de acesso. O produtor chega lá, aí ele vai comprar mais, mas tem que deixar uma garantia. Você precisa ter um contrato com a Conab. Às vezes o cara não tem ainda. Vocês sentem essa dificuldade de acesso ao crédito aí? Walter, para corrigir seu nome, de fato a gente tem uma briga por um orçamento, né? A gente consegue que tenha esse orçamento definido para a agricultura familiar, mas, porém, quando nós agricultores vamos de fato acessar, a gente enfrenta uma burocracia, né? Que muitas vezes depende da regularização dessa lei, desse orçamento, e muitas vezes na exigência de documentação isso acontece de fato, certo? Que a gente tem algumas dificuldades no campo que muitas vezes não é vista lá, nem é assistida, justamente é essa de você conseguir estar assim, cumprindo toda a exigência burocrática que tem para se acessar um crédito. De fato, isso vem acontecendo. Paulo, e a roça não espera, né? O trabalho no campo, você tem que plantar independente se tem o dinheiro entrando ou não, porque tem questões climáticas envolvidas também, né? Sim. E essas questões climáticas, né, as mudanças climáticas, têm afetado muito o campo, têm afetado muito a nossa produção. A dificuldade por água é muito grande, principalmente no nosso semiárido aqui na Bahia. Se busca tecnologias avançadas para justamente poder, né, sanar esse problema. Eu, particularmente, aqui eu participo de um fórum estadual justamente de convivência com o semiárido, onde a gente discute justamente essa política que é voltada para combater essas mudanças climáticas. E a resiliência climática que a gente vem buscando junto à nossa confederação, os nossos sindicatos, é justamente nesse sentido, né, de combater essas mudanças climáticas. Vamos falar um pouquinho, voltando ao Plano Safra, o que é que vocês fazem agora? Há esse anúncio, o que vocês orientam os pequenos? Eles vão nas agências bancárias? Qual é a agência? Como é que faz para ter esse dinheiro? O que vocês orientam aí os associados? Walter, primeiramente a gente tem que, como agricultor, tem que estar com a vida regular, né, a documentação regular, para a gente dar esse passo aí de ir até uma agência do banco, certo? Ou seja, a gente tem que ter um documento, que é o CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Esse CAF tem que estar ativo, né? A gente tem que ter o cadastramento ambiental, tem que ter uma documentação, né, para a gente poder apresentar ao banco. Quais são as instituições financeiras que a gente apresenta? Ao Banco do Nordeste, aqui na Bahia, a gente apresenta, ao Banco do Brasil, e tem as instituições de crédito também, a Cicobi. São por onde a gente vai até essas agências, a gente vai apresentar a documentação, mas também tem uma metodologia que é usada específica pelo Banco do Nordeste, que é justamente como se traz, que é um crédito orientado e acompanhado, onde todo agricultor e toda agricultora participa de uma palestra formativa essa, que traz todos os critérios para acessar aquele crédito, de como deve ser usado, quais são as culturas que são assim, amparadas ali pelo crédito, para a gente ter o conhecimento profundo ali do que a gente está fazendo, né? Então, é uma questão muito importante realmente da orientação, para que não venha a ter problemas nem no uso, tampouco na hora de quitar, para pegar novos créditos, mas temos que nos dirigir à agência do banco justamente para assinar contratos, fazer o acesso ao crédito. Paulo, aproveita o espaço aqui para valorizar ainda mais o trabalho de vocês, né? Conta pra gente qual que é o forte de vocês, o que vocês mais produzem por aí. O trabalho da gente, se tratando de Bahia,
Acho que o tempo vai ser curto para falar um pouco, mas a Bahia ela é um país, como muitas vezes a gente diz, cada região aqui da Bahia, a gente que é dividido por 27 territórios, né, território de identidade. Cada território tem uma especificidade, alguns produzem mais a laranja, outros a mandioca, outro o cacau, tem o licuri, tem o umbu, tem a criação de cabras, carneiros, ou seja, ovinos, caprinos, suínos, ovos de galinha de quintal. Então, tem uma variedade muito grande a nossa Bahia. Então, como eu disse, cada território tem sua identidade aqui na Bahia. Eu mesmo gosto de produzir o amendoim, o milho, são produtos que eu estou no cotidiano, né? A laranja. Então, a gente tem todo esse conteúdo de produção aqui na Bahia. Torce para que esses recursos que foram recorde em relação aos outros planos, vocês estão recebendo aí quase 90 bilhões de reais dos produtores familiares, há um juro menor que o da agricultura familiar. Aqui a gente não faz competição e nem divide, aqui a gente quer um agro unido, né? Não faz diferença entre pequeno, grande e médio. Todo mundo produz alimento. O grande produz milho, produz soja, que alimenta o frango, que alimenta o porco. Você tem que fazer ração. Então, cada um é importante, tem a sua importância para o agro brasileiro. O que a gente torce é que esses recursos, que parece que são grandes, mas não é dinheiro dado, é dinheiro emprestado. É bem deixar isso bem claro, né? Às vezes as pessoas falam plano safra, acham que é um dinheiro que o governo liberou. Não. É empréstimo com juro. Se você não paga, tem problema. Então, que esse dinheiro que precisa, ninguém está aqui desvalorizando, precisa do dinheiro, mas ele tenha um juro mais baixo e que vocês tenham acesso a ele com menos burocracia. Porque no ano passado a gente acompanhou dificuldades dos produtores em acessar o crédito. Chega lá, cadê a garantia? Aí você tem que ter garantia, tem que estar direitinho, igual você falou, documentação arrumada, porque a gente gosta muito da Bahia, que é ver vocês produzindo aí o nosso acarajé, a nossa tapioca, o nosso umbu, que a gente mostrou umbu aí. A única coisa que deixou a gente triste é que parece que o jumento está em extinção, né, na Bahia. Que coisa é essa? Vou até aproveitar você para falar um pouquinho sobre isso, porque a gente até deu essa notícia aí. Isso não é preocupante, não? O jumento não é um elemento da cultura nordestina? Pois é, né? Eu, assim, trazendo um pouco do crédito, é um volume muito importante, muito bom para a gente, né? A gente, quanto CONTAG, quanto FETAG, sindicatos, colocamos uma proposta de 120 bilhões para a agricultura familiar. Por que a gente colocou 120 bilhões? Porque a gente, como eu falei, emite o CAP. Então, esses CAPs são emitidos para o país, apenas 30% das pessoas ainda acessam o crédito, cerca de 30%. Então, cerca de 70% ainda fica sem acessar esse crédito, das pessoas que estão com a documentação em mãos. Então, a gente não entender da gente no dia a dia que a gente vê essa necessidade de ser um volume de recurso maior. Mas esse valor aí de 89 bilhões é muito bom, dá para a gente trabalhar, veio assim um volume muito importante para a nossa agricultura familiar, certo? Vou falar um pouco também que ele veio no contingente, no montante, somado às outras políticas públicas, dá 89 bilhões, né, que ele chega, se não me engano, 78 bilhões e 200 milhões para acesso a crédito, certo? Mas a questão dos juros. Os juros também, a gente sempre briga para que o juros chegue perto do zero. A gente sabe que tem uma política monetária de juros, né, que fala justamente que não pode ter juros, que tem que ter os juros, não pode ficar sem os juros, certo? A gente acaba entendendo isso, mas a gente luta para que um dia esteja os juros praticamente zero. Por quê? Porque a gente está produzindo alimentos. A gente quer alimentar um país com alimentos saudáveis, né? Quando você fala da questão do jumento, né, que está quase entrando em extinção, de fato isso vem acontecendo, porque a carne do animal, do jegue, ela começou a ser consumida em alguns lugares. E também tem uma indústria farmacêutica que compra justamente essa carne animal para extrair algum produto justamente para a produção de medicamentos. E assim começou o abate desse animal, e próximo à minha região tem um município que tem até um abatedouro lá de animais de jegue. Então isso está fazendo com que esses animais eles entrem em extinção aqui na Bahia, que é um animal dócil, um animal bom de se trabalhar, entendeu? Eu já tive um jegue, já trabalhei
com esses animais, é bem forte, bem resistente, mas enfim, isso tem acontecido. Mas é importante, né, que tanto nós quanto vocês da mídia também propaguem essa informação para ver se a gente consegue combater isso. Tá certo, né? Vamos despedir do Paulo. Obrigado pela sua participação aqui, Paulo. Obrigada, Paulo. Bom ano safra para vocês aí na Bahia, tá? Muito grato, muito grato. E viva o Quando Gênio. vier a Bahia... Tchau, tchau, Paulo.